Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, saúde e paz a todos que agora estão nos acompanhando na transmissão da Santa Missa daqui da Igreja de São Roque, da nossa Igreja Matriz Paroquial. Hoje nós celebramos, juntamente com a Igreja, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No nosso calendário, esta festa, ela está determinada no dia 29. Porém, no Brasil, por uma determinação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando o dia 29 de junho não cai um dia de domingo, então esta festa, esta solenidade é sempre transferida ao domingo, para que possa receber tudo aquilo de festivo que o domingo em si constitui. E é por isso que hoje, de maneira antecipada, porque o dia 29 é amanhã, hoje nós já estamos celebrando em todo o Brasil a festa de São Pedro e São Paulo, para dar a esses dois apóstolos, na celebração dominical do domingo, todo aspecto festivo e solene que constitui o próprio dia do domingo. Queremos hoje rezar de maneira especial pela comunidade de São Pedro, da nossa comunidade paroquial, que fica próximo da nossa paróquia, na rua Alfredo Brito, que infelizmente por conta da situação em que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro, também na nossa cidade, nos é impossibilitado da presença física, por isso de não podermos celebrar este ano a festa do seu santo padroeiro. E os recordamos neste momento da celebração da Eucaristia da comunidade de São Pedro, que está ali na rua Alfredo Brito, e também todas aquelas ruas no entorno da rua Alfredo Brito.
Recordo também, neste momento, de Dona Helena, mãe do Padre Josafá, que amanhã está aniversariando. Ela que passou alguns dias de dificuldades por conta da doença, mas que Deus a levantou da situação em que ela estava. A recordamos neste momento, na oração e na celebração da Eucaristia, pois como mãe de um padre, é dever também de toda a igreja rezar pelas mães dos padres que deram seus filhos para a igreja. E como filhos da igreja agora, devem pedir também pelas suas mães, que no propósito de gerar a vida, não prenderam a si os seus filhos, mas diante do chamado de Cristo, deixaram com que eles pudessem assumir a vocação a qual foram chamados. Meus irmãos e irmãs, a própria Sagrada Escritura nos apresenta a vida e a missão de Pedro e de Paulo. Sabemos através dos evangelhos que Pedro era pescador de Betsaida e que foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Estava pescando no mar da Galileia com seu irmão André e com seu pai Zebedeu. E quando Jesus iniciou seu ministério na Galileia, às margens do mar da Galileia, vendo aqueles homens pescando, Jesus passando os chamou para segui-lo. E os textos, quando relatam este chamado vocacional dos discípulos no início da missão de Jesus, eles enfatizam com determinação que imediatamente eles deixaram tudo para segui-lo. O convite que Jesus faz, a insistência no anúncio do reino de Deus e de uma proposta nova que vem através da palavra que Jesus prega, cai profundamente no coração destes seguidores da primeira hora e eles deixam tudo para seguir a Jesus, respondendo o chamado, o convite que o Mestre está fazendo. E assim também foi com Pedro. Pedro é chamado, é um dos primeiros discípulos da primeira hora, é chamado para esta convivência próxima do Mestre, entrando na intimidade da própria vida de Jesus, para que através de Jesus possa descobrir a realidade da presença e da ação de Deus que caminha através do seu Filho, que é enviado como Messias e Salvador. Pedro, ele assume a missão dada por Jesus de conduzir o rebanho e de confirmá-los na fé. É a Pedro que é dada esta missão. De confirmar pela missão na qual ele vai assumir a fé de todos aqueles que irão aderir por conta da pregação do Evangelho, do anúncio da palavra de Deus, que irá se propagar pela missão que os seus seguidores darão como continuação da missão do próprio Cristo ressuscitado. Jesus vai delegar a Pedro a responsabilidade desta confirmação na fé, ao mesmo tempo de ser o sinal da unidade dos seguidores de Cristo. Em torno de Pedro e sobre Pedro, uma comunidade que é a igreja, que nascerá através da presença de Jesus, se manterá unida e confirmada na fé, na visibilidade do ministério que Pedro assume dentro desta mesma comunidade, dentro desta mesma igreja. Pedro, ele escreveu 2 cartas que nós encontramos no Novo Testamento e pregou fundamentalmente o Evangelho, a palavra de Jesus, para os judeus. Depois, por conta da missão, foi preso, foi julgado e foi condenado à morte por causa da perseguição que Nero decretou aos cristãos em Roma. Neste período, Pedro já estava em Roma
E quando Nero decretou a perseguição aos cristãos, então Pedro foi condenado à morte e morreu por causa da fé e do seguimento a Jesus. E o local e o seu corpo estão hoje no subsolo da Basílica Vaticana no Vaticano, em Roma. Depois da cripta do Vaticano, no subsolo, é onde se encontra o túmulo do apóstolo São Pedro. E Pedro, na determinação do seguimento a Jesus, entregou a sua vida. E a imagem de Pedro, a vida de Pedro, aquilo que Pedro é o que nós também muitas vezes somos. Porque Pedro é a imagem do seguidor de Jesus, que assume com a convicção toda de sua vida, que quer seguir a Jesus e se entregar a Ele. Mas Pedro é também a presença do seguidor, que diante do obstáculo, do perigo, tem a capacidade de negar o Mestre para ficar na facilidade da sua própria vida, se apegando à facilidade daquilo que a vida lhe proporciona. Meus irmãos e irmãs, foi neste homem, que em determinados momentos, apresenta a fortaleza de uma fé solidificada na presença e na ação de Jesus, mas que em determinados momentos apresenta a fragilidade diante do perigo e do medo, que Jesus quis colocá-lo como aquele que deveria defender e proteger a igreja, para que através dele e em seu nome a igreja pudesse se espalhar e ser confirmada através da vida e da missão deste apóstolo. Também a Sagrada Escritura nos apresenta a vida e a missão de Paulo. Sabemos que ele era perseguidor dos cristãos, fariseu, conhecedor da lei e do próprio texto da Torá, e por não concordar com o movimento de Jesus, que se propagou e se difundiu após a ressurreição, na missão que os apóstolos estavam anunciando, pregando, Paulo se propôs, em nome das autoridades, ir ao encontro dos cristãos para prendê-los e, se fosse necessários, levá-los à morte. Paulo é apresentado no início como aquele no qual, com a sua presença, coloca medo às comunidades, porque tem cartas dadas pelas autoridades para prender e, ao mesmo tempo, não permitir o encontro dos cristãos para as celebrações ou para a divulgação que era feita de maneira oral do conhecimento e da palavra de Jesus. Mas Deus, que tem os seus caminhos e que muitas vezes humanamente nós não conseguimos compreender, Deus quis que Paulo fosse chamado para uma proposta especial. E Jesus se coloca no seu caminho, no caminho de Damasco, que é caminho da conversão, é caminho de uma volta interior para a descoberta da maldade praticada e para abraçar a graça de Deus, que perdoa em sua misericórdia, renovando o ser humano desde dentro para dar a ele uma vida nova. E foi o que Jesus fez com Paulo. Caminho de Damasco, no caminho da conversão, o ressuscitado se coloca ao seu lado para dar a este homem a vida nova e ele pudesse abandonar o homem velho. Paulo se encontra com Jesus ressuscitado
e muda de vida. Assume a proposta de Jesus. Assume o projeto de Deus. E Paulo se torna o grande missionário, o grande evangelizador do Novo Testamento. Empreendeu 3 grandes viagens missionárias, percorrendo praticamente todo o mundo conhecido na sua época, pregando aos pagãos, aqueles que estavam para além de Jerusalém, para além da Galileia, para além do território dos judeus. Paulo vai pregar o ensinamento de Jesus na inspiração da sabedoria do Espírito àqueles que nunca tinham ouvido falar a respeito de Cristo. Nessas 3 grandes viagens missionárias, Paulo fundou comunidades de cristãos que abraçaram a palavra e o ensinamento de Jesus, que viveram na fé. E para manter na unidade do propósito de Deus, em Cristo ressuscitado, essas comunidades, Paulo escrevia para elas. Por isso nós encontramos no Novo Testamento 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo para as comunidades nas quais ele fundou e se sentia responsável pelo encaminhamento no seguimento a Jesus e na experiência da fé dessas mesmas comunidades. Paulo também foi preso, foi perseguido, foi torturado, foi caluniado. Paulo, quando preso, gozando do título de cidadão romano, pediu para que fosse levado a Roma para ser julgado em Roma. No período da perseguição aos cristãos, Paulo também foi condenado à morte e morreu decapitado em Roma. E existe uma igreja chamada São Paulo fora dos muros, porque esta igreja, a cidade de Roma, ela toda é perpassada por um grande muro, uma grande muralha. A cidade está dentro de uma grande muralha. E esta igreja de São Paulo, fora dos muros, se chama assim porque foi construída fora dos muros de Roma. E é neste local onde se encontra o túmulo do apóstolo São Paulo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desta celebração da Eucaristia nos coloca dentro da missão e da vida desses 2 grandes apóstolos. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra o momento em que Pedro, estando na prisão, é liberto pela presença da intervenção divina do próprio Deus. Pois mesmo preso, diante da insensibilidade daqueles que não compreendem o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, Deus não abandona os seus escolhidos. E por um ato milagroso de uma intervenção do Pai do céu, Pedro não foge da prisão, mas Pedro é liberto da prisão por um ato inconsequente de uma atitude leviana tomada pela autoridade que quer perseguir aquele que segue Jesus. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, nós encontramos o testamento do apóstolo Paulo. Timóteo foi discípulo próximo do apóstolo Paulo e conviveu com Paulo. E no momento final da sua vida, Paulo escreve a este seguidor seu para relatar e descrever os seus últimos momentos. Mas escreve na convicção da fé de alguém profundamente tocado
pela experiência de Cristo e que se deixa se entregar na fidelidade ao seguimento a Jesus. Não abandona o Cristo diante das dificuldades, mas assume a cruz e a perseguição como algo próprio que determina a coerência daquele que segue na fidelidade o chamado de Jesus. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Paulo tem convicção dos momentos finais que marcarão profundamente a sua existência. Na dificuldade e ausência de estar na sua comunidade e entre os seguidores de Jesus. Mas Paulo tem a força viva da fé, fundamento da fé, que é a certeza da esperança na certeza de realidades que ainda não se veem, mas que de fato acontecerão. Por isso Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Mas na esperança de realidades que existem e que se aproximam, Paulo diz a Timóteo: está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará. Paulo, na convicção dos seus momentos finais, faz uma análise da sua própria vida e da missão, mas tem a certeza de que Jesus sempre esteve ao seu lado. E por isso ele diz: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Por isso o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Paulo vai concluir com a oração: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Mas, meus irmãos e irmãs, tanto a convicção de Pedro como de Paulo, de seguirem a Jesus, de darem a sua própria vida por causa do seguimento a Jesus, é porque eles tinham convicção de quem era Jesus. O Mestre, Messias e Salvador, como nos é apresentado hoje na palavra do Evangelho. Jesus é o Mestre, Messias, Salvador da humanidade. E quando se tem convicção e certeza de quem Ele é, nenhum mal e nenhuma experiência de perseguição afasta o seguidor daquele no qual ele crê. Por isso, Pedro e Paulo, crendo, professaram com a vida que Jesus é o Mestre, mas é o Messias e Salvador, o enviado por Deus, e que existe desde toda a eternidade e que veio cumprir a promessa do Pai. Por isso deram a sua vida por aquele no qual eles acreditavam e professaram, derramando o próprio sangue pela causa do Evangelho e pelo seguimento a Jesus. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que Ele nos conceda a fidelidade no seguimento, a exemplo de São Pedro e São Paulo. Que esses dois apóstolos no céu intercedam por cada um de nós, para que possamos manter a unidade da Igreja de Cristo, para que possamos ser fiéis ao seguimento a Jesus, para que não tenhamos medo das perseguições e obstáculos que aparecem na caminhada de seguimento a Cristo, mas tenhamos sempre a referência daquele que está entre nós e que é o Messias e Salvador,
e dá significado e fundamento à nossa própria vida. Assim seja. Amém. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da